Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retornamos ao nosso encontro. Que bom que você continua aí nos assistindo. Dando sequência ao nosso encontro sobre a Santa Mãe Igreja, onde nasceu do coração de Jesus, através de Pedro, os apóstolos. Nisso começou a evangelização pelo mundo. Começaram a evangelizar, e assim como Paulo era um perseguidor dos cristãos, o Saulo, né? Depois mais tarde veio se tornar Paulo, tá? Através da sua conversão, se tornou um grande apóstolo, um dos maiores evangelistas do mundo, da história da igreja. Isso começou que Paulo também fazia parte, antes Saulo fazia parte de Roma, né? Do exército de Roma. Então o Império Romano continuou perseguindo os cristãos, matando os cristãos, porque a igreja crescia muito. Estava crescendo porque eles saíam para evangelizar, para anunciar, anunciavam Jesus, eles não tinham medo de anunciar Jesus, né? E com o crescimento deles, o Império Romano ficou desesperado, porque o Império Romano era o maior império que existiu até hoje. O Império Romano tomava conta da Europa toda, um pedaço da África, da Ásia, tomava conta de tudo. Então, quem tem as coisas tem medo de perder. Eles tinham medo de perder esse poder, porque os cristãos estavam crescendo. Os apóstolos estavam evangelizando todo mundo, saíam pelo mundo pregando, anunciando e formando novos bispos, novos padres, e assim sucessivamente até chegar onde estamos hoje, né? Então, como falei, os apóstolos não tinham medo de anunciar porque sabiam quem estava com eles, que era o próprio Jesus Cristo, um Deus que se fez homem, andou com eles, comia com eles, fez diversos milagres com eles. E eles presenciaram a sua ressurreição. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para eles, ensinando eles depois ainda, como através do Espírito Santo, o que eles deveriam fazer na igreja, como deveriam agir. E os apóstolos, eles já pregavam Jesus ressuscitado, através até mesmo a nossa oração que a gente faz na igreja, o creio, né, que todos sabem, né, que é o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, é isso que eles já anunciavam, já pregavam antigamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que criou tudo. Você e eu, as estrelas, o universo, um Deus tão grandioso, que se faz tão pequeno, que desceu na terra, caminhou com eles, que se faz tão pequeno num pedacinho de pão na Eucaristia. Um Deus tão maravilhoso, que fez tudo por nós e continua nos fazendo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Eles já anunciavam isso, eles já proclamavam isso. Creio em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. E eles não negavam a fé. Morreram pela igreja, morreram pelo Evangelho. E não foi somente os apóstolos, não vou falar se foi milhões, foram milhares e milhares e milhares de pessoas que deram a vida pela igreja, pelo Evangelho, para chegar aonde estamos hoje, para chegar a esse Evangelho do qual nós nos conhecemos, para chegar até nós, essa salvação hoje. Muitas pessoas deram a vida, deram o sangue, como já dizia Tertuliano, no segundo século, já dizia que escreveram uma carta para os para o imperador, que não adiantava, 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 que não adiantava
matar os cristãos. Porque o sangue desses cristãos, o sangue desses mártires, mártir é aquele que dá vida por uma coisa, não nega, aquele que morre por uma causa. Porque o sangue desses mártires, o sangue dos cristãos, o sangue desses mártires são sementes para novos cristãos. Ou seja, quanto mais eles matavam cristãos, mais cristãos apareciam. Mais cristãos surgiam. Porque eles ficavam encantados com o amor que eles tinham. Até mesmo, como eu falei aquela frase antes, de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia no século, por volta do ano 100, 105, 106, quando ele estava preso, indo para Roma para ser devorado pelas feras no Coliseu, onde alguns de vocês devem conhecer o Coliseu, já vimos em alguns filmes. O Coliseu, se não sabe, procura na internet que você vai saber. O Coliseu, que era muitos cristãos. Ali foi palco de morte de muitos cristãos. Ali tem muito sangue de muitos santos morreram ali. E no caminho ele escreveu uma carta, mesmo preso ali, porque é lógico, não era rápido o caminho, naquela época não tinha carro, né? Não tinha avião, demoravam de um lugar para o outro. Ele escreveu a carta dizendo que se acaso os romanos mudassem de ideia e por um motivo ou outro ele não fosse mais jogado para os leões, pelas feras, ele dizia, ou eu recusar, se acontecer algo sobrenatural e eu não quiser mais morrer, tiver medo, não escute essa minha palavra, porque assim como o trigo é moído e depois se torna pão, eu quero ser moído, devorado pelas feras para se tornar pão nas mãos de nosso Senhor. Olha para você ver o amor que ele tinha pela igreja, o amor que ele tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como tantos outros morreram, deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós. E vemos pessoas hoje em dia dizer que a Igreja Católica não é nada, a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, que Jesus não existe. Muitas pessoas deram a vida, derramaram seu sangue, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, para que a salvação chegasse até nós, para que essa salvação chegasse até nós. Eu sei que muitas pessoas agem de má fé, até mesmo na TV, a mídia, diz que a Igreja Católica não presta. Um errinho que acontece por alguém da igreja, porque somos seres humanos. É como se o inimigo colocasse uma lupa nas nossas mãos para que possamos ver somente o defeito, assim como o nosso irmão, o nosso amigo, o seu pai, a sua mãe tem diversas qualidades, eu não tenho dúvida, tem milhares de qualidades, até mesmo a sua. Você sabe que você é bom em muitas coisas, mas tem pessoas que vê somente uma coisa que você fez de errado. Você fez 10 coisas boas e somente um errinho, e a pessoa te julga por aquele erro, por aquele errinho pequeno, mas não pelas coisas boas. A TV só mostra coisas ruins e as coisas boas elas não mostram. Sabemos que existiu algumas sombras diante de alguns erros de algumas pessoas na igreja ao longo dos anos, mas a luz foi muito maior. A luz de Cristo é muito maior, mas muito, infinitamente maior.
Assim como Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque o inimigo tem tentado de todas as formas entrar dentro da igreja e tentado atacar. Mas a luz de Cristo, o Cristo que é esse Deus vivo, que está no nosso meio, que está presente no meio de nós, está presente na igreja, nós estamos junto com Ele, Ele está junto conosco e não tem poder. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sei que essas pessoas são muitas pessoas de má fé, agem de má fé, pessoas más e que dizem isso. Até mesmo algumas pessoas são até ignorante no sentido de não conhecer a igreja e não querer conhecer a igreja. Porque dizem que a igreja não faz isso, não faz aquilo. Quero mostrar para vocês alguns dados, né, da igreja. Até mesmo no início dos apóstolos, quando muitas pessoas morriam, as viúvas, os velhos não tinham com quem ficar. Os cristãos acolhiam essas pessoas, acolhiam as crianças, cuidavam dos doentes. Quando vieram pragas, enfermidades, eles cuidavam um dos outros. Quando todos jogavam fora, deixavam de canto. Não. Os cristãos, por seguir a um Deus que é amoroso, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eles amavam, seguiam ao pé da letra essas recomendações, esses ensinamentos do seu Mestre de Jesus, nosso Senhor. Quando, para você ver, os romanos tentavam de todas as formas, mais de 300 anos, matando cristãos, matando todos aqueles que seguiam essa doutrina. Mas chegou um momento mas não conseguiam vencer os cristãos. Porque diz uma frase que a espada de Roma, a espada que matou muitos cristãos, se curvou, a espada de Roma se curvou diante da cruz de nosso Senhor. Porque o inferno não prevaleceu e nunca vai prevalecer. Porque a igreja é infalível. E quando Roma desabou no ano de 476, a misericórdia da igreja já mudava o mundo, já mudava. Mudou o mundo de uma maneira que amar o próximo, mudou o mundo amando o próximo, amando as pessoas. Tem umas coisas sobre a igreja que eu quero dizer para vocês, talvez vocês não devem conhecer, mas Voltaire, que era um grande inimigo da igreja, disse que talvez não haja nada maior na terra do que o sacrifício da juventude e da beleza realizada pelo sexo feminino para trabalhar nos hospitais para aliviar a miséria humana. Se referia às irmãs, às freiras católicas na França, as casas de misericórdia que foram fundadas pela igreja. A caridade ensinada por Jesus Cristo pela igreja que já exercia foi algo novo no mundo. Quando todas as pessoas, os pobres, os doentes eram jogados de lado, a igreja sempre cuidou, fundando hospitais, casas de misericórdia, cuidando das pessoas que antigamente nas guerras morriam, as viúvas não tinham o sustento, a igreja acolhia, cuidava delas. A igreja fundou hospitais. No século XVI, quando Henrique VIII tornou-se inimigo da igreja e fechou todos os mosteiros da Inglaterra, onde que vivem os monges, confiscou todas as propriedades da igreja. A consequência social
naquela cidade, na Inglaterra, foi negativa, foi um efeito enorme, porque as obras sociais, a ajuda que o povo, que a igreja, que os mosteiros faziam, as alimentações, o cuidado que eles tinham pelo povo, desapareceu. Surgindo assim milhares de desempregados nas fazendas, foram colocados nas ruas, a pobreza cresceu. Hoje tem dados estatísticos que se a igreja católica saísse da África, do continente africano, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. A Igreja Católica é a maior instituição do mundo. Muitos falam que a Igreja Católica não faz nada. Sei que talvez você não conhecia isso, mas a Igreja Católica está presente no mundo, na Ásia, com 1.076 hospitais, na África com 964, na América toda, América do Sul, Central, na América do Norte, 1.900 hospitais, na Oceania 170 hospitais, na Europa 1.230 hospitais, aonde a Igreja Católica é responsável, onde você vai lá, são hospitais públicos que vivem de doações, né? Vive da providência de Deus, pessoas que estão ali, muitas pessoas sem salário nenhum, dando a vida pela igreja. Na Ásia tem 3.400 dispensários. Diz que são dispensários, são como se fosse assim, são pessoas que um tipo de hospitais que fazem como posso dizer, faz atendimento com médico, com alimento, com roupa, com assistência social, com remédios. 3.400 dispensaram na Ásia, 5.000 na África, 5.400 na América, 180 na Oceania, 2.450 na Europa. Leprosários, pessoas que cuidam de pessoas leprosas, 330 na Ásia, 650 na África, 50 na América, 360 na Oceania, 4 na Europa. Pessoas que cuidam de pessoas que estão com a pele caindo, que às vezes o simples toque numa pessoa com lepra, você pode pegar, contrair lepra também. São pessoas que dão a vida por aquilo. Já diziam, até uma pessoa dizia para a Madre Teresa de Calcutá, vendo ela cuidando daquelas pessoas enfermas ali, pessoas que estavam prontas, já quase no fim da vida, pessoas pobres, pessoas que é a escória da humanidade, que ninguém queria chegar nem perto. Nisso chegou um repórter, uma pessoa muito importante, falou assim, viu tudo aquilo e falou para ela, eu por nem 1 milhão eu faria o que você está fazendo. E Madre Teresa disse, eu também não. Porque ela não faz por dinheiro, ela fazia por amor. Isso que é o amor da igreja, que muitos não conhecem, que a mídia não divulga, que os jornais, no noticiário, as pessoas más têm colocado só para nós ver as coisas ruins que acontecem, mas as coisas boas não divulgam. O inimigo tem tentado
destruir a igreja de todas as formas. Assim como temos também no mundo, tem os asilos, que são cuidados por irmãs, freiras, que dão a vida, ou que não tem salário, que dão a vida por aquilo, nos hospitais, nos leprosários, com os orfanatos, crianças espalhadas pelo mundo inteiro. Existe aí, nossa, quantos orfanatos no mundo? Mais de 800 na África, mais de 3.900 na Ásia. O jardim de infância, as creches, que muitas mães não têm com quem deixar os filhos, pois o pai e a mãe, os dois precisam trabalhar. Eu falo isso porque um dia eu fui na casa da tia da minha esposa, que é freira, que é irmã. Dormimos lá um dia que eu fui visitar elas, lá no Paraná, que ela é freira e cuida de creche. Fomos buscar alimentos com elas de doação para sustentar aquela casa, e elas vivem ali cuidando das crianças, alimentando, ensinando, sem ter um retorno financeiro nenhum, somente por amor. Então eu digo para você que isso é a riqueza da igreja. A riqueza da igreja está em nós, está no povo de Deus, está nos santos que deram a vida pela igreja, que continuarão dando a vida pela igreja, para que o evangelho chegasse até nós. Eu sei que tem muitas coisas para falar mais sobre a igreja, né? Eu peguei um pouco, somente para falar que eu sei que o vídeo já está longo, mas para falar para vocês que vamos permanecer nessa igreja maravilhosa, essa igreja fundada por nosso Senhor. Vamos permanecer nesse barco, porque as águas que estão aí fora, essas águas do mar da vida, querem nos afogar. Eu sei que não adianta você saber nadar. Se você sabe nadar, nada na fé e volta para esse barco, volta para esse navio, que esse navio vai nos levar ao céu, vai nos levar ao paraíso. Muitos santos já diziam, como esse santo aqui, ó, São Felipe Neri, que diante das dificuldades, muitos santos morreram, deram a vida pela igreja, disseram: você nega Jesus Cristo? Eles não negaram e disseram: eu prefiro o paraíso. É isso que Deus te convoca, a entrar no paraíso. Eu sei que o paraíso pode começar já na terra, através de nós, através da ajuda. Assim como a igreja ajuda o mundo inteiro, nós somos igreja. Ajudamos o nosso próximo, ajudamos as pessoas e possamos ver mais a qualidade das pessoas e não os defeitos. Amar a igreja como Cristo amou. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Espero que isso esteja servindo de alguma forma para você entender um pouco mais sobre a igreja. Fico com Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve Maria.